Vamos para os três últimos gráficos deste Jupyter Notebook, o DataVis 35 a 43. Vamos agora para o DataVis número 41. Um gráfico de linha com a evolução média do PIB por continente ao longo do tempo com divisão em décadas. Isso aqui é um gráfico do nível super ninja das galáxias, não é? Na prática, a criação do gráfico em si, está aqui embaixo, é uma linha de código. Olha aqui, ó. Essa linha de código cria o gráfico. Só que, até chegar aqui para poder criar o gráfico da maneira que nós precisamos, temos um pequeno trabalho de pré-processamento dos dados. Pois bem, vamos a ele então. Primeiro, eu vou fazer a separação pelas décadas. Como fazemos isso? É bem óbvio. Observe. Eu vou pegar a coluna year, que é o ano, no meu conjunto de dados. Vou dividir por 10. Então, vou pegar de 10 em 10, de década em década. Simples, não? Eu disse que era simples. Eu converto o resultado para o tipo inteiro. Aqui eu estou colocando apenas um array com valores hexadecimais para as cores, para que eu tenha cores diferentes. Ah, mas eu não sei o que é o código hexadecimal. Ótimo, então aproveite a oportunidade para aprender. Abra o Google e pesquise código hexadecimal para cores. Toda cor no computador, na prática, é definida com o código hexadecimal. Quando você coloca, por exemplo, a palavra blue, ou red, ou green, isso aqui é só uma forma que o framework encontrou para facilitar a nossa vida. É mais fácil você lembrar do nome da cor do que do código hexadecimal. Só que quando você usa cor, é a cor exata. Blue, red, etc. Com o código hexadecimal, eu consigo o detalhe que eu quiser na cor. Qualquer tipo de tom daquela cor. Isso, se for necessário, para deixar o gráfico, por exemplo, mais elegante, como será, aliás, esse gráfico que nós vamos criar agora. Depois disso, eu preparo o meu conjunto de dados contendo as décadas. Lá estão elas, de 1950 a 2000. Gostou demais desse truque, hein? Esse truque é muito bom, por sinal. Na sequência, eu tenho que calcular a média do PIB, porque eu quero a evolução média do PIB por continente. Então, eu vou pegar o meu conjunto de dados, vou fazer um agrupamento por continente e ano, não vou utilizar o índice, vou trabalhar com o PIB e calcular a média. Então, na prática, eu estou aplicando uma instrução SQL. Se você estiver fazendo toda a formação da lista de dados, estudamos isso aqui em SQL, no primeiro curso da formação. Estou simplesmente agrupando por duas colunas, continente e ano, e fazendo o cálculo da média, que é exatamente a sumarização, utilizando a coluna de GDP, que é o PIB. Executa, podemos gravar isso nesse conjunto de dados e pronto. Na sequência, vamos preparar um dicionário de parâmetros. Isso é obrigatório? Claro que não, não é? Mas eu quero mostrar para você a possibilidade. Todos esses parâmetros aqui são customizações que você faz com Matplotlib e Seaborn. Tá tudo lá na documentação oficial. O que estamos fazendo aqui é criando um dicionário com alguns parâmetros. Tem mais parâmetros do que isso, ok? Isso aqui são apenas alguns. Alguns desses parâmetros nós já usamos em algumas situações, outros estou mostrando agora para você. Aí você tem, por exemplo, a cor, tem qual vai ser o tamanho do título, qual vai ser a posição no eixo. Você customiza qualquer coisa num gráfico via programação de computadores, deixando o seu gráfico totalmente único. Então criamos o dicionário. Executa. Depois disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar cada um desses parâmetros do dicionário na variável rcparams, que é a variável do PLT. Então como é que funciona aqui? Para você definir cada um desses parâmetros, não adianta colocar só no dicionário. O dicionário é só um texto, não é? Só isso. Eu tenho que definir esses parâmetros utilizando isso aqui, que é um atributo do PLT, que é o Matplotlib. Então o que nós estamos fazendo? Uma jogada de programação, uma jogada bem inteligente, por sinal. Eu crio o dicionário com os valores que eu quero, certo? Depois eu crio um loop para preencher exatamente o rcparams com cada um dos valores do meu dicionário. Jogada de programação. Posso fazer isso? Sim, tanto posso que eu estou aqui fazendo para você. Então vamos preparar o loop, executa. Depois disso eu trago um estilo do PLT. Isso aqui é para deixar a formatação geral do gráfico em um estilo pré-programado. Tem vários estilos do Matplotlib e esse aqui é um deles. Que, aliás, é um estilo também que você encontra, por exemplo, no Power BI. Executa. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou criar primeiro aqui o gráfico para ficar bem claro para você a explicação. Observe o gráfico. É um gráfico que tem uma qualidade um pouco melhor. É um gráfico que tem claramente alguma elegância. Veja que o contraste de cores está excelente. São cores que não estão machucando os olhos, embora esteja realçando a informação. Veja que nós temos, na prática, uma única área de plotagem
e eu tenho vários gráficos diferentes. Sabe quantos gráficos eu tenho aqui? Você não vai acreditar. 5! Isso mesmo, 5 gráficos na mesma área de plotagem. Aquela estratégia que eu ensinei em um dos vídeos anteriores. Como fazemos isso? Faço um loop pelos continentes. Veja que eu não estou definindo subplot, não é? Então eu estou criando na prática esse plot 5 vezes. Dentro do loop, eu tenho 5 continentes, estou criando 5 vezes. Então ele pega a mesma área de plotagem e vai plotar o primeiro gráfico, que é o da África, depois Américas, depois Ásia e assim por diante. Como as linhas estão ligeiramente diferentes, eu estou diferenciando pelas cores, dá a impressão que é um único gráfico, mas não. São 5 gráficos sobrepostos na mesma área de plotagem. E aí, como diferenciamos as linhas pelas cores, ficou um gráfico extremamente elegante, profissional, único, que você dificilmente conseguiria reproduzir em alguma outra ferramenta, mesmo ferramentas self-service, como Power BI, Tableau ou ClickSense. E aí, basicamente, o que nós fazemos? Preparamos os dados para cada uma das execuções e chamo o plot do PLT. Veja que eu estou definindo o ano, o PIB, o alfa, exatamente com o tamanho que eu quero para a dimensão dos dados, e então o label vou usar o continente. Depois, os labels gerais do gráfico. E ainda defino a posição da legenda como upper left, ou seja, o lado superior esquerdo, onde fica a legenda, bem longe das linhas, não é? Para não atrapalhar a leitura. Mais uma dica valiosíssima para você, hein? Você criou o mesmo gráfico 5 vezes na mesma área de plotagem. Com isso, você consegue representar a informação em termos comparativos, o que é excelente e, na minha opinião, até relativamente fácil. Esse dicionário aqui de parâmetros é só opcional, só para que você veja uma forma de customizar ainda mais o seu gráfico. Vamos para o próximo DataVis, 42. Quero um box plot e um strip plot, com a distribuição da expectativa de vida por continente. O que é um strip plot? É um strip lá das strippers de Las Vegas? Não, claro que não. O strip plot nada mais é do que os pontos de dados dentro do gráfico. Então, na prática, mais uma vez, eu estou sobrepondo 2 gráficos. Olha quanta coisa eu já ensinei para você nesse projeto 10, hein? É praticamente um curso de visualização de dados. Impressionante. Eu também estou impressionado, assim como você, eu tenho certeza. Veja que eu tenho aqui os parâmetros, incluindo as cores no formato hexadecimal, especificamente uma cor para o face color, tamanho da figura. Vou criar o box plot. Nenhuma novidade, não é? Já criamos vários box plots, inclusive aqui mesmo neste projeto. Variável do eixo X, do eixo Y, os dados. Estou ordenando os dados, a cor e o tamanho. Pronto. Esse é o primeiro gráfico. Depois eu vou sobrepor esse gráfico com o strip plot, onde eu vou indicar todas as variáveis e o tamanho. Esse size aqui é o tamanho dos círculos, dos pontos de dados. E eu vou fazer um jitter. O jitter nada mais é do que você espalhar os pontos de dados em cima do gráfico. Isso é o strip plot. Vai ficar bem mais fácil quando você visualizar. Executa e lá está. Nós temos aqui 2 gráficos sobrepostos. O box plot fica bem evidente ali, não é? Na parte de background. E esses pontos de dados são o strip plot. O jitter é só para você ter essa diferença de coloração dos pontos espalhados ao longo do gráfico. O que isso aqui mostra? Com esse strip plot, facilita a interpretação do box plot. Nós sabemos no box plot que quanto maior o tamanho da caixa, mais espalhados estão os dados. Quanto menor o tamanho da caixa, em geral, mais próximos estão os dados. Não é isso que mostra exatamente alguns desses box plots? Pois bem, então eu não estou apenas mostrando, eu estou provando. É para isso que serve o strip plot. O strip plot é um gráfico que você pode levar para a audiência não técnica. Lembra que eu disse em um dos vídeos anteriores? O box plot é um gráfico estatístico, é um gráfico para audiência técnica. Mas se você quiser usar para uma audiência não técnica, você pode colocar o strip plot, que facilita bastante a interpretação. Para concluir, vamos ao joint plot, que é um plot onde eu tenho scatterplot e histograma juntos na mesma área de plotagem. É só usar a função joint plot do Seaborn. E lá está. Veja que nós temos a relação entre expectativa de vida e GDP. Então, à medida que aumenta o PIB, aumenta a expectativa de vida. Ok. Só que eu tenho um histograma para a distribuição de cada uma das variáveis. Esse aqui também é um gráfico estatístico, bastante usado durante o processo de análise. Eu não levaria para uma audiência técnica. Usaria para que eu tivesse apenas em um único gráfico 2 informações, né? A relação entre as variáveis e o histograma de cada variável. Estamos quase concluindo o nosso trabalho, mas eu tenho ainda mais alguns gráficos para trazer para você. Me acompanhe no próximo vídeo. Até lá.